Olá, gente, estou aqui de volta então para a gente falar hoje da nossa última temática aqui do curso As Mulheres na Literatura de Chimamanda. A gente entra então na temática 3, né? E antes de entrar especificamente nessa temática, eu acho importante a gente fazer uma pequena revisão, uma breve lembrança da nossa última videoaula, que isso vai ajudar a gente também a compreender um pouquinho melhor e um pouquinho mais as personagens, né, que essa temática é específica sobre algumas personagens dos 3 romances, né, da Chimamanda que a gente está falando aqui. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma breve revisão de pontos importantes, né, dentro do tema anterior. Bom, na aula passada, né, a gente destacou alguns aspectos muito importantes dentro do projeto literário da Chimamanda, intercalando esse projeto também com outros projetos de outras escritoras do continente africano. Então a gente percebeu que existe um projeto literário feminino, né? Mais do que um projeto literário pessoal, mais do que um projeto literário enquanto escritor ou escritora, existe uma tomada de partido, se a gente pode assim dizer, né? Que é a questão feminina. Isso porque, principalmente na literatura africana, da Chimamanda e de outras autoras que a gente viu na aula passada, existe uma denúncia e uma crítica muito forte ao sexismo dentro da própria luta anticolonial. Então, a questão do machismo, da falta de compreensão dos homens, da dimensão de gênero, das questões de opressão, né, das mulheres, mesmo numa luta legítima, né, que é contra a situação colonial, ainda falta essa sensibilidade e isso prejudica e isso faz com que a luta não seja tão viável e realmente não contemple toda a comunidade, né? Além disso, né, e por isso, a gente não pode pensar que a literatura de resistência anticolonial e feminista do continente africano se resuma só a Chimamanda. Há aí dezenas de autoras, né, e escritoras, né, de vários países do continente africano que estão fazendo um trabalho tão significativo, tão importante, tão crítico, tanto quanto Chimamanda. Eu dei dicas de alguns livros, né, de algumas autoras, então eu acho que é importante a gente destacar isso, a gente destacar que existe então uma dimensão de literatura feminista africana muito coletiva, e isso se reflete nas histórias que essas mulheres vão narrar e que a gente vai entender um pouquinho como que são essas mulheres, né, que são as personagens da Chimamanda, mais especificamente, dentro desse contexto de coletividade. E aí, então, a gente entra especificamente, né, nessa questão das personagens. O que eu vou fazer aqui, gente, é uma breve introdução sobre as principais personagens na obra americana, Meio Som Amarelo e Hibisco Roxo. Eu digo uma breve introdução, vocês têm algumas questões mais detalhadas no guia de estudos. Por que é breve? Porque eu não quero dar spoiler para quem ainda não leu algum dos livros e também porque eu não quero dar uma palavra final sobre essas questões, é mais um compartilhar, né, sobre essas personagens, e aí vocês ficam livres para pensar e pensar outros aspectos, principalmente para quem já leu alguma obra, né, e gostaria de destacar, vocês podem colocar depois na atividade que vocês vão fazer para entrega, para receber a certificação. Bom, eu começo então falando primeiro dos livros Meio Som Amarelo e Americana. Para quem não conhece, o Americana é esse, que é um dos livros mais conhecidos e que Chimamanda ficou bastante conhecida através desse livro, né, o romance Americana, e o Meio Som Amarelo, que é esse livrão também, bem grande, né, que também foi adaptado para filme. Eu sei que tem um filme sobre esse livro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas obras, porque, como eu coloquei aqui do lado, tanto o Meio Sol Amarelo como a Americana, eles tratam da questão do estereótipo, cada um dentro do seu devido contexto, e que de alguma maneira a gente consegue entender essa evolução da construção do estereótipo do africano, da africana, mais especificamente falando, né? Principalmente em Americana, a gente vai ver que é mais específico
com relação às mulheres africanas, nigerianas, entre outras, né? Nos dois você percebe isso. Por exemplo, no Meio Som Amarelo a gente tem uma crítica muito forte em como a mídia retratou e principalmente não retratou a questão da guerra de Biafra, né? Então isso fica muito claro, principalmente nas discussões em que o Richard, que é um personagem do livro, junto com alguns outros jornalistas, fazem questão da situação da guerra de Biafra, né? E também a própria personagem Olana, né? Também tem toda uma questão do estereótipo que a Chimamanda trabalha dentro desse romance. Em Americana, esse estereótipo, ele evolui, vamos assim dizer, né? Para a questão da diáspora africana, né? Então a gente tem a face mais moderna, né? Dessa questão da construção do estereótipo. No perfil, por exemplo, da questão da guerra de Biafra, tem toda uma questão colonial, né? Que é aí absorvida até mesmo pelo povo nigeriano e que se reproduz, enfim, tem toda essa questão. E no caso da Americana, a gente tem a evolução, né? Quer dizer, as construções do estereótipo, a situação que a gente chama também de colonialidade, a situação colonial, ela perdura e ela é transformada. A gente pensa que acabou e não acabou, ela simplesmente se transformou. Então, é legal porque dá para colocar tanto a Olana como a Ifemelu, que é a personagem do romance Americana, como duas mulheres que desmistificam a ideia da mulher africana tribal, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre elas e o quanto que elas realmente rompem, principalmente com o estereótipo do que se entende como mulher africana, mulher nigeriana, e isso é muito importante. E por que a Olana e a Ifemelu elas rompem com essa ideia do estereótipo? Primeiro porque elas são duas personagens que se apresentam muito donas de si. Desde o começo em que começam ambas as histórias, elas são apresentadas como mulheres muito de uma personalidade forte, que sabem muito bem o que querem. Mas elas não são perfeitas e não estão 100% seguras o tempo todo. E isso é muito interessante na literatura da Chimamanda, porque a Chimamanda ela não nega que existem contradições, que existem questões, que existem vulnerabilidades. E essas coisas não são um problema, mas são facetas da vida cotidiana. Então é importante dizer que a Chimamanda ela advoga por um feminismo de mulheres reais. Então, isso quer dizer o quê? Que aceita as contradições, que aceita as indagações, né, as recaídas, vamos assim dizer, né? E ela não evoca aquela ideia da mulher maravilha, né, da mulher guerreira, entre outras, que são também estereótipos que acabam dando uma carga ainda maior para as mulheres e onde elas não podem chorar, não podem ter situações de vulnerabilidade, e isso faz com que muitas mulheres adoeçam. E essa questão, eu acredito que a Chimamanda ela enfatiza isso e ela faz um bem muito grande, principalmente para as mulheres negras, porque é fato, a gente sabe de pesquisas que mostram que as mulheres negras adoecem muito mais do que as mulheres brancas, porque exatamente existe essa ideia de que a mulher negra é mais forte, de que a mulher negra aguenta tudo, então ela dá conta de tudo e muitas acreditam nisso, né? Não se cuidam, adoecem, enfim, né? É uma questão social, é uma questão, né, cultural de um estereótipo perverso criado sobre as mulheres negras. E Chimamanda, com essas duas personagens, mostram que elas são donas de si, são mulheres aí que inspiram, mas não são perfeitas, nem têm a obrigação de ser e que podem ter aí as suas tensões e as suas dificuldades, como qualquer ser humano no mundo. Então, falando especificamente da Olana no Meio Som Amarelo, eu acho interessante a gente falar sobre essa personagem que acaba se tornando principal, porque na verdade ela não é a personagem principal, ela não é a narradora da história. Na verdade, é o empregado do marido da Olana, o Ungu, que é o narrador principal. Porém, ela ganha um destaque muito, muito significativo. E não só a Olana ganha esse destaque, mas a sua interlocutora, que eu acredito, para mim, é a
interlocutora principal no romance, que é a Kainene, que é a irmã dela, que é gêmea, porém elas são completamente o oposto uma da outra, né? Até em alguns momentos na narrativa, aqui no Meio do Sol Amarelo, fala até que Olana é uma mulher muito bonita e a Kainene já não é tão bonita, quer dizer, são gêmeas, mas não são idênticas. E sempre há essa cobrança entre as duas, né? Mas é interessante que aí eu coloco aqui que apesar de elas serem extremamente opostas, e elas terem as diferenças e as tensões entre elas, dentro do enredo, é possível perceber que não é uma questão de rivalidade feminina naturalizada. Então, a Chimamanda não nega que existem tensões, existem situações entre elas, que envolve muito mais uma cobrança e uma pressão externa com relação à expectativa de que, pô, são gêmeas, por que uma é assim e outra é assado? Ai, por que uma é delicada e a outra é mais bruta? Tá muito mais a um externo do que ao que se diz natural, né? Porque a gente tem essa ideia de que a rivalidade feminina é algo natural, a mulher compete com outra mulher o tempo todo, isso é normal, é natural, as mulheres são assim. E não sei se é a intenção da Chimamanda, mas é possível perceber que ela toca muito nessa questão quando apresenta interlocutoras opostas. Eu acho muito interessante essa característica nas personagens dos romances da Chimamanda, né? Eu, pelo menos, identifiquei que toda personagem tem a sua interlocutora que muitas vezes, ou seus interlocutores que muitas vezes são o oposto do personagem ou da personagem principal. Então isso é muito legal, só que ela não coloca as tensões, as brigas, as dificuldades como uma questão natural ou como uma questão assim de rivalidade, de ser realmente uma contra a outra, mas sim como uma questão de tensão cotidiana que vai contribuir para a construção pessoal de cada uma das personagens. Então eu acho importante destacar em Meio Som Amarelo esse aspecto. E isso vai aparecer também em outros romances, como é o caso de Americana. Americana também tem, a Ifemelu também tem interlocutores, só que é diferente, né? É interessante que os e as interlocutores da Ifemelu são muito maiores no romance, bem mais abrangente. E isso se dá especificamente pelo fato do romance se passar em um contexto de diáspora. Então, quando você está num contexto de diáspora, os teus interlocutores são muito mais maiores, né? Porque você passa por muitas mudanças, você conhece muitas pessoas, né? Então, a Ifemelu, ela é quem? Ela é uma mulher negra, imigrante, nigeriana, do continente africano, lógico, que foi realizar os seus estudos nos Estados Unidos, né? Um lugar onde muitas pessoas ainda tratam a África como se fosse um país e não um continente. Então eu coloquei aqui nigeriana do continente africano exatamente por conta disso, porque ela precisa não só pensar na sua identidade enquanto mulher africana, mas também marcar a sua identidade enquanto de que local que ela é. Eu sou nigeriana, eu sou descendente dos Ibos, e tem entre outras tribos e etnias dentro desse país. Então, é uma questão muito forte a questão da identidade, né? A identidade de Ifemelu, de maneira resumida, a gente pode dizer que nessas interlocuções ela é uma construção e uma apropriação constante de costumes e culturas que dialogam e entram em conflito de maneira plural e constante. Então, o contexto da Ifemelu é bem dinâmico, né? Eu acredito que o romance americano fez muito. Eu falo americana, porque termina assim, então não sei se está certo. Mas enfim, ele fez bastante sucesso porque ele toca numa experiência que está ficando muito comum, sempre foi, né, desde a década de 70, de fluxos migratórios, e que tem muito dinamismo, né? A questão da migração é muito dinâmica, então é um romance que pega realmente a gente para ficar vendo o que vai acontecer, né? Então é muito bacana isso, né? E essa questão da construção da identidade, né? De como
isso perpassa N questões e de crises, de idas e vindas, então tem essa dinâmica. Por isso que a gente não pode dizer que a FMLU tem uma ou um interlocutor, apesar de ter o Obinze ali, mas tem amigas, tem outras pessoas que dialogam constantemente com ela exatamente para mostrar essa dinâmica da questão da diáspora, né, e o quanto isso afeta a vida, né, no caso da FMLU, que é a personagem do romance. E por fim, chegamos em Hibisco Roxo, que na verdade não é o último, mas sim o primeiro romance de Chimamanda, né? E a gente fala então da Cambile, né? Hibisco Roxo, esse livro aqui, que foi o primeiro romance que a Chimamanda lançou, né? Que tem como protagonista uma menina de 15 anos, que já é algo que deve ser destacado de uma maneira muito bacana e positiva, né? Que a Chimamanda ter colocado em uma de suas obras uma protagonista tão jovem. É bacana porque muitas meninas podem se identificar com a história ou se identificar com as tensões da questão dos 15 anos, apesar de ser uma história muito difícil, muito tensa, um drama muito grande, né? Hibisco Roxo. Eu gosto de todos os livros da Chimamanda, amo ler Chimamanda, mas Hibisco Roxo mexeu muito comigo, foi um dos livros que eu pego para ler e e reler, que às vezes eu fico assim parada e ainda me chama a atenção muitas coisas que ele tem mesmo já tendo lido, né? Então, voltando, né? A Cambile é essa moça, né, de 15 anos, menina, que pertence a uma família de classe alta, né? Que tem muito religiosa, tem um pai extremamente autoritário, também religioso, né? Um sujeito que a gente pode chamar de sujeito colonizado, né? E, assim, apesar das tantas coisas que acontecem na vida da Cambile no romance, eu quero destacar também uma interlocutora, né, que eu acredito ser a principal, principalmente no que tange a construção e como é que eu posso dizer, a personalidade da Cambile, porque ela contrasta muito. Então, a prima dela, a Maca, ela é completamente diferente de uma Cambile que a gente vê, né, no enredo da história de Hibisco Roxo. Tímida, submissa e medrosa, né, muito dependente do pai, endeusa o pai constantemente, né. E a Maca vem provocando, né, esse jeito da Cambile que não é um jeito que faz bem para ela, né. E aqui também se aplica a relação de tensão entre as personagens, mas não em tom de rivalidade natural, né. No começo a gente fica meio assim, acha que a Maca até exagera um pouco com a Cambile, que fica até com raiva da Cambile porque ela não toma uma atitude, mas no final a gente percebe que a Chimamanda não dá vazão pra gente pensar que é uma rivalidade natural das mulheres, né? Tanto que as interlocutoras opostas, né, das personagens de Chimamanda normalmente acabam sempre unidas por alguma questão, que é o que acontece em Hibisco Roxo, né? Quem já leu sabe, quem não leu vai saber quando lê, né? Acontece também com a Olana e a Kainene, que eu falei anteriormente. Então é bem interessante isso. Eu quis destacar mesmo isso porque eu acho essencial, né? É um debate sempre muito que a gente precisa bater nessa tecla, né? De não perpetuar essa naturalização da rivalidade feminina. E em Hibisco Roxo a gente tem isso num contexto de adolescente. E a Chimamanda já dá aí sinais que advoga por um projeto literário feminino mesmo, né? Não de mulheres perfeitas, como eu coloquei aqui. A Cambile é tímida, medrosa, então a Chimamanda não se furta de colocar os defeitos, os problemas e até as posturas machistas de algumas personagens, mas apresenta também processos de transformação. Então isso é muito bacana. Então, por fim, a gente pode dizer que as mulheres de Chimamanda são mulheres reais e por isso tão difíceis de definir. Então, aqui, por isso que eu falei agora, se explica mais ainda o porquê da breve introdução. É muito difícil definir, dizer, me defina em poucas palavras as personagens de Chimamanda. É muito difícil porque elas estão em constante movimento. Eu trouxe aqui
um pouco uma sinopse do que você vai encontrar, assim, né, de cara quando você começar a ler o romance, se caso você não leu, mas quem já leu já consegue pensar um pouco e além nesses processos. As personagens se transformam muito, passam por muitas situações, né? Então é muito difícil de definir. Destaca o fato dessas mulheres não serem rivais, mesmo que por muitos momentos no romance apresentem tensões e questionamentos com outras mulheres, porque isso é natural, o ser humano discute, o ser humano entra em conflito e a Chimamanda não nega isso, né? Isso não é tratado como algo natural, né? Vindo de uma rivalidade feminina. Então as mulheres não brigam porque elas são rivais por natureza, brigam porque existem situações, discutem, mas elas podem entrar em harmonia, que é um pouco esse caminho que a Chimamanda faz. Mas sim como parte, como eu falei, de um processo de construção e reconstrução delas mesmas a partir do cotidiano. Lembra que a gente viu na aula passada a importância do cotidiano na construção de uma literatura anticolonial, né, antissexista, né, que as mulheres, né, as escritoras africanas estão tomando partido, né, estão enfatizando a importância do cotidiano para falar sobre política, para falar sobre a vida, para descolonizar mesmo, não só a literatura, mas também a ideia que se tem dessa de separação equivocada entre público e privado. Então, as mulheres de Chimamanda são tudo isso e muito mais, né? Eu trouxe aqui algumas reflexões, né? Vocês têm todas essas questões aprofundadas no guia de estudos. Quem não leu ainda os romances, leiam, façam um investimento, vale a pena, né? Quem já leu, né, sabe o quanto que é bacana, e eu espero ter contribuído, espero que tenha feito vocês pensarem nesse tempo aqui que a gente teve de curso, um pouquinho mais sobre a Chimamanda, a importância dela na literatura, né, o quanto ela usa a literatura para promover aí um feminismo, né, de revolução cultural, de mudança de comportamento, de mudanças em pequenas atitudes cotidianas, tanto entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, e que principalmente rompe com estereótipos que prejudicam principalmente as mulheres negras, as mulheres da diáspora africana, e que também ajuda nós, mulheres brancas, a pensarmos um pouquinho nos nossos privilégios, né? Repensar um pouco a nossa branquitude de maneira muito convidativa, né? Então eu espero que tenha sido bacana, assim, a nossa conversa, né? Aqui pelos vídeos. E agora fica então para vocês, né, estudem, né, tem um plano de ensino indicando ali algumas leituras, tem aí a proposta da produção de texto e eu vou explicar num próximo vídeo como vocês devem realizar o portfólio e quando entregar. Então, muito obrigada por me acompanhar até aqui nessas videoaulas. Boa semana de estudos e até o vídeo sobre o portfólio.